O Brasil estremecia. Vladimir Putin, o homem mais poderoso do mundo, o ditador que controlava armas nucleares. Ele teve que se ajoelhar e foi diante do Brasil. O mundo ocidental usou sanções para pressionar a Rússia, os Estados Unidos, a Europa, até mesmo o Japão viraram as costas. Mas o que realmente o fez ceder não foram mísseis, nem bloqueios econômicos, mas uma pessoa. Mais precisamente a vida de uma mulher, sua filha Katerina Vladimirovna Putina. Ela estava morrendo, e o único país que podia salvar, lá era o Brasil. O que realmente aconteceu? Agora vamos começar. E antes de começar, peço aos meus amigos em todo o Brasil que digitem nos comentários Força Brasil. Isso será a maior motivação para eu continuar com as próximas histórias. Muito obrigado a todos. 15 de maio de 2025, Moscou. Meu nome é Ricardo da Silva. Eu trabalho no Departamento de Consultoria de Energia da Gazprom, a corporação russa de gás natural. Sou um dos poucos brasileiros que fala russo fluentemente, como se fosse minha língua materna. Este ano faço 45 anos. Naquela noite, eu jantava sozinho em um restaurante no centro de Moscou. Pela janela, a neve caía. O inverno russo era tão rigoroso como sempre. Embora eu vivesse neste país há quase 20 anos, este frio era algo a que nunca conseguia me acostumar. Nesse momento, meu telefone tocou. Era um número desconhecido, mas no momento em que vi os primeiros dígitos, meu coração parou. Era a linha especial interna do Kremlin. Eu atendi. A voz de Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin e confidente de Putin, ressoou. Senhor Ricardo, o presidente está procurando por você. Amanhã de manhã, às 10, o senhor pode vir ao Kremlin? Posso perguntar qual é o assunto? Perguntei. Do outro lado da linha, houve um breve silêncio. Então Peskov baixou a voz e disse: Asraia, Katerina está em estado crítico. O garfo em minha mão caiu, produzindo um som metálico que ecoou por todo o restaurante. Todos ao redor olharam para mim, mas eu já não sentia nada. Katerina, quanto tempo faz que não ouço esse nome? 20 anos se passaram, mas seu rosto ainda estava tão nítido como se fosse ontem. Inverno de 2005, Moscou. Naquele ano, eu tinha 32 anos e trabalhava há 2 anos na filial russa da Inovatec do Brasil, tendo me formado em russo. Não tive problemas para me adaptar à vida aqui. Pelo contrário, estava muito feliz com a sensação de ter a missão de explorar um novo mercado. Em dezembro daquele ano, participei do Fórum de Negócios Internacionais de Moscou como representante da Inovatec Rússia. A conferência era grandiosa, reunindo a nova elite financeira russa, funcionários do governo e líderes de empresas estrangeiras. Foi a primeira vez que a vi, uma jovem loira de 22 anos com olhos azuis e pele branca. Mas o que me atraiu não foi a aparência, mas o momento em que ela subiu ao pódio para discursar. Ela apresentou fluentemente sobre o futuro da indústria de energia russa, com sua capacidade de análise perspicaz e inglês fluente. Fiquei fascinado. Após o discurso, criei coragem e me aproximei. É claro que eu já sabia quem ela era. A segunda filha de Vladimir Putin. Eu disse em russo: seu discurso foi excelente. Ela arregalou os olhos e sorriu em resposta. Você é brasileiro, não é? Seu russo é perfeito. Eu sorri e respondi: porque eu amo este país. Estudei muito. Ela também sorriu. Até hoje me lembro daquele sorriso, puro e caloroso. Sou Katerina. Pode me chamar de Katia. Esse foi o começo. Naturalmente, nos tornamos próximos, muitas vezes usando reuniões de trabalho como pretexto para nos encontrarmos. Na verdade, eu amava cada momento que passava com ela. Ela era inteligente, perspicaz e, o mais importante, sincera, fazendo com que a gente se esquecesse de quem era seu pai. Primavera de 2006. Eu a pedi em namoro em um pequeno café às margens do rio Moscou. Olhando para o rio congelado que começava a derreter lá fora, eu disse com a voz trêmula: Kátia, eu te amo. Os olhos dela se encheram de lágrimas, mas não eram lágrimas de tristeza. Eu também, Ricardo. Eu também te amo. Começamos a namorar com cautela, devido à sua identidade. Não podíamos nos encontrar abertamente, mas isso não importava.
pois estar juntos já era mais do que suficiente. Em 2007, eu a pedi em casamento, com um anel que eu mesmo havia desenhado, um anel de platina com um pequeno diamante, sem ostentação, mas contendo toda a minha sinceridade. Quando ela chorou e assentiu, senti como se tivesse o mundo inteiro, mas a felicidade não durou muito. Um dia, em 2008, fui convocado ao Kremlin. Era uma ordem do presidente Putin. No momento em que entrei em seu escritório, tive uma premonição sombria. Ele estava sentado atrás da mesa, olhando para mim com um olhar de raiva gelada. Putin falou. Sua voz era grave e calma, mas a pressão nela era inimaginável. Senhor Ricardo, o senhor quer se casar com minha filha. Eu curvei a cabeça. Senhor, eu realmente amo Caterina. Ele bateu na mesa, um estrondo ecoando pela sala. Um brasileiro quer se casar com a filha do presidente da Rússia. Você acha isso razoável? A nacionalidade não é uma barreira para o amor, senhor, respondi. Putin se levantou, foi até a janela, virou as costas para mim e disse suavemente: Eu sei que você não é uma má pessoa. Eu investiguei tudo, diligente, inteligente e realmente ama Kátia. Eu sei de tudo isso. Ele se virou, com uma emoção complexa em seus olhos. Mas não pode ser. Absolutamente não pode ser. Por que não, senhor? Perguntei. Putin se aproximou, baixou a voz. Porque ela é minha filha. Eu quero que Kátia fique longe deste mundo, longe de lutas por poder e política suja, vivendo uma vida normal. Mas se ela se casar com você, o mundo inteiro prestará atenção. Eles tentarão encontrar um significado político entre o Brasil e a Rússia. Por toda a vida, Kátia não conseguirá escapar dessa sombra. Eu queria refutar, mas também sabia que o que ele dizia fazia sentido. Putin acrescentou: Além disso, o mundo ocidental me odeia e também odeia minha família. No momento em que você se casar com Kátia, você também se tornará um objeto de ódio. Sua vida será arruinada. Não me importo com isso, eu disse. Mas eu me importo, ele afirmou. Pela felicidade da minha filha, isso não pode acontecer. Poucos dias depois, recebi um aviso de transferência de volta à sede da Inovatec. A razão oficial era a movimentação de pessoal, mas a verdadeira razão eu conhecia bem no meu coração. Na noite anterior à minha partida para o Brasil, encontrei Caterina pela última vez em um pequeno parque nos arredores de Moscou. Ela chorou, e eu também. Me desculpe, Ricardo. Não consegui convencer meu pai. Eu a abracei. Está tudo bem. Não é sua culpa. Ela olhou nos meus olhos e disse: Vou esperar. Um dia, com certeza, nos encontraremos novamente. Vou esperar até esse dia. Eu coloquei o anel em sua mão, o mesmo anel que usei para pedi-la em casamento. Fique com ele. Este é o meu coração. Com certeza voltarei um dia. Naquela noite, deixei Moscou, deixando para trás metade do meu coração. Em 2010, um artigo na mídia brasileira divulgou o boato de que a filha de Putin se casaria com um brasileiro. O artigo mencionava meu nome. Não sei de onde vazou a notícia, mas tanto o lado russo quanto o brasileiro ficaram chocados. Repórteres me procuraram. É verdade? Você realmente namorou a filha de Putin? Eu neguei, dizendo que não tínhamos tal relacionamento. Foi uma mentira, mas eu não podia admitir para protegê-la, porque se eu admitisse, Caterina se tornaria um alvo da mídia mundial, e o que eu mais temia era a raiva de Putin, não direcionada a mim, mas à sua própria filha. Os olhos das pessoas me assustavam, e pelo amor de um pai como Putin por sua filha, isso era algo que eu absolutamente não podia admitir. Em 2011, ouvi que Caterina se casou. O noivo era Kirill Shamalov, filho de uma família de oligarcas russos. Eu bebi por vários dias seguidos. Embora tivesse retornado ao trabalho na sede da Inovatec, eu ainda não conseguia me adaptar. A mulher que eu amava se casou com outro. Parecia que a vida tinha acabado, mas eu me levantei e voltei. Voltei para a Rússia, não para trabalhar na Inovatec, mas para me juntar à Gazprom, no departamento de consultoria de energia, aproveitando minha fluência em russo e meus contatos locais. Comecei uma nova carreira e, surpreendentemente,
Sempre mantive contato com o vice-presidente da Inovatec, Dr. Pedro Costa. Uma vez por mês, ligávamos. Ricardo, como você está? Me conte algumas notícias da Rússia. No início, não entendi por que ele me contatava, mas depois compreendi que a Inovatec precisava de uma fonte importante de informações na Rússia, e nenhum brasileiro entendia a situação local melhor do que eu. Trabalhando na Gazprom, naturalmente tive a oportunidade de interagir com a elite política e empresarial russa. Ocasionalmente, eu também encontrava Putin em conferências relacionadas à energia. Toda vez que me via, ele revelava um olhar complexo. Mas não falávamos. Eu também não. As notícias sobre Katerina eu só ouvia indiretamente. Em 2018, ela se divorciou e voltou ao trabalho acadêmico de pesquisa. Mas eu não a procurei. Sentia que não tinha esse direito. Assim, 17 anos se passaram. 15 de maio de 2025. De volta ao presente, a Sra. Katerina está em estado crítico. As palavras de Peskov continuavam ecoando em minha cabeça. Não consegui dormir a noite toda. O que aconteceu com ela? Às 10 da manhã seguinte, cheguei ao Kremlin. Passei pela segurança, caminhei pelos longos corredores, e as memórias de 17 anos atrás me invadiram. Naquela época, meu coração estava cheio de raiva e desespero. Agora era o medo que me dominava. A porta do escritório de Putin se abriu. Ele havia envelhecido muito em comparação com 17 anos atrás. Seus cabelos estavam grisalhos. As rugas nos cantos dos olhos eram mais profundas, mas seu olhar ainda era tão afiado como antes. Mas, estranhamente, naquele olhar afiado, vi algo que nunca tinha visto antes. Medo. O homem mais poderoso do mundo, em seus olhos havia medo. Putin falou: "Há muito tempo não nos vemos, Sr. Ricardo." Eu curvei a cabeça. "Sim, senhor." "Por que o senhor me chamou?" Ele foi até a janela, olhando para o céu cinzento de Moscou, e disse: "Kátia está morrendo." Naquele momento, meu coração quase parou. Minhas pernas ficaram moles, mas tentei me manter de pé. Putin continuou: "Aneurisma cerebral. Um vaso sanguíneo no cérebro inchado como um tumor. Uma bomba relógio que pode estourar a qualquer momento. Foi descoberto há 2 meses, e desde então tem crescido muito rapidamente." Ele se virou, e em seus olhos, os olhos do homem mais poderoso do mundo, havia lágrimas. Não pude acreditar. Eu procurei todos os médicos do Ocidente que poderiam operar. Alemanha, Suíça, os melhores hospitais. Mas todos recusaram por causa das sanções. Eles disseram que, se tratassem a família Putin, seriam alvo de sanções. Sua voz tremia. Porque eu iniciei a guerra na Ucrânia. Porque me tornei inimigo do mundo ocidental. Mesmo que minha filha esteja morrendo, ninguém estende a mão para ajudar. Perguntei cautelosamente: "E na própria Rússia? A Rússia também tem muitos médicos bons, não tem?" Putin balançou a cabeça. Os melhores neurocirurgiões da Rússia examinaram, mas disseram que a taxa de sucesso não chega a 50%. O aneurisma de Katia está em uma posição muito profunda. Usar a cirurgia tradicional é muito perigoso. Ele apontou para mim, os olhos cheios de desespero. "Senhor Ricardo, você é a única esperança." Perguntei surpreso. "Eu não sou médico." "Eu sei, mas você ainda mantém contato com o pessoal da Inovatec, certo?" Fiquei atordoado por um momento. "Como? Como o senhor sabe?" Putin sorriu amargamente. "Você acha que o FSB, Serviço Federal de Segurança, não faz nada? Eu sei de tudo. Todo mês você liga para o vice-presidente Pedro Costa, fornecendo informações da Gazprom para a Inovatec." Minhas costas suaram frio. Isso havia sido completamente exposto. Não seria estranho ser preso no local por espionagem. Mas Putin disse algo inesperado. "Sou muito grato. Graças a você, pude acompanhar os movimentos da Inovatec. Você é muito útil para nós dois." Ele se aproximou. "Senhor Ricardo, para ser honesto, o Brasil pode ser a única resposta." "O que o senhor quer dizer?" perguntei. "O Hospital Militar Central de Brasília, em Brasília. Ouvi dizer que eles têm o mais recente equipamento de cirurgia assistida por IA."
Um sistema robótico que pode realizar cirurgias de aneurisma cerebral com uma margem de erro de apenas 0,10 milímetros. Existem apenas 5 lugares no mundo com este equipamento. A Rússia não tem. Seu olhar fixou-se em mim. Você pode contatar a Inovatec e perguntar se eles podem salvar Kátia? Se eu pedisse diretamente, certamente seria recusado. Mas se for você, talvez seja diferente. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Minha mente estava confusa. Pensei no que este homem havia feito comigo 17 anos antes. Ele nos separou, a Kátia e a mim, e arruinou minha vida. Mas Caterina estava morrendo. A raiva de 17 anos atrás não importava mais. Eu tinha que salvá-la a todo custo. Respondi, vou tentar perguntar, senhor. Mas não posso garantir, pois também não sei o que a Inovatec decidirá. Putin segurou minha mão. A mão do homem mais poderoso do mundo tremia. Obrigado, senhor. Ricardo, realmente muito obrigado. Então ele acrescentou com uma voz grave e trêmula. 17 anos atrás eu estava errado. Separar você e Kátia foi o meu maior erro. Me desculpe, eu não conseguia falar. O pedido de desculpas que eu esperava há 17 anos. Mas agora isso não importava mais. Eu tinha que salvar Caterina, só isso importava. Assim que saí do Kremlin, havia apenas um pensamento em minha mente. Preciso entrar em contato com a Inovatec imediatamente. Mas ao mesmo tempo, uma sensação de inquietação surgiu. A Inovatec ajudaria? Tratar a filha de Putin significaria violar diretamente as sanções ocidentais. A pressão dos EUA, a condenação da comunidade internacional, campanhas de boicote à marca Inovatec. O preço a pagar era muito alto, mas ainda assim precisava ser feito. Por Caterina, peguei meu telefone e liguei para o vice-presidente Pedro Costa. O telefone tocou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e alguém atendeu. Ricardo, o que houve? Respirei fundo e disse, vice-presidente, há algo que preciso conversar agora. O senhor tem um momento? Do outro lado da linha, houve um breve silêncio. Então doutor Costa respondeu, não sei do que se trata, mas sua voz parece preocupada. Vá em frente. Comecei. A filha do presidente Putin está morrendo. O único lugar que pode salvar lá é o Hospital Militar Central de Brasília. Do outro lado do telefone, houve um silêncio sufocante. Então, doutor, Costa disse suavemente, Ricardo, isso não é pouca coisa. A história não termina aqui. Que decisão a Inovatec tomará? Como o Palácio do Planalto reagirá? Como Caterina chegará ao Brasil? Tudo parecia impossível, mas transformar o impossível em possível. Isso é o Brasil. 15 de maio de 2025, 19h, no horário de Brasília, o vice-presidente Pedro Costa estava em seu escritório no Polo Tecnológico da Amazônia da Inovatec quando recebeu a ligação de Ricardo da Silva. Ele era um velho guerreiro que trabalhava na diretoria da Inovatec há quase 20 anos, tendo passado por todo tipo de crise. Desde a reestruturação da Inovatec durante a crise financeira asiática até os novos desafios sob as próximas gerações de liderança, ele havia testemunhado muitas situações importantes e não era facilmente surpreendido. Mas no momento em que ouviu as palavras de Ricardo da Silva, sua expressão mudou. A filha do presidente Putin, aneurisma cerebral, a voz de Ricardo da Silva ecoou do outro lado da linha. Sim, vice-presidente. A situação é muito urgente. Os hospitais ocidentais recusaram. A equipe médica russa diz que a taxa de sucesso não chega a 50%. Somente o sistema de cirurgia assistida por IA do Hospital Militar Central de Brasília é a única esperança. Dr. Costa mergulhou em pensamentos. Este não era apenas um problema médico, mas uma questão complexa que envolvia política internacional, diplomacia e sanções econômicas. Ricardo, isso não é algo que podemos decidir. Precisa ser reportado aos superiores. Ricardo da Silva respondeu, eu sei, mas não há muito tempo. O aneurisma de Caterina pode estourar a qualquer momento. Por favor, decidam o mais rápido possível. Doutor, Costa assentiu, embora Ricardo da Silva não pudesse ver. Eu entendo. Entrarei em contato com você o mais rápido possível. Depois de desligar, Dr. Costa olhou pela janela.
A paisagem noturna do polo tecnológico da Amazônia cintilava com as luzes. Ele respirou fundo e discou outro número, o do diretor do Hospital Militar Central de Brasília. Ao mesmo tempo, no Hospital Militar Central de Brasília, o professor Dr. Carlos Eduardo Medeiros, diretor do hospital, estava se preparando para ir para casa. Hoje, ele também havia acabado de completar 3 cirurgias longas. Seu corpo cansado, pronto para voltar para casa. Aos 60 anos, ele ainda estava na sala de cirurgia, uma lenda viva da neurocirurgia brasileira. Naquele momento, o telefone tocou. Era uma linha direta da diretoria da Inovatec. Professor Medeiros, sou Pedro Costa. Tenho um assunto urgente para discutir com o senhor. Professor Medeiros colocou a pasta na mesa. A diretoria da Inovatec ligando a esta hora não era, de forma alguma, um assunto trivial. Vá em frente, vice-presidente. Dr. Costa explicou a situação. A filha de Putin com aneurisma cerebral, a recusa do Ocidente, as limitações da equipe médica russa. Ao ouvir, a expressão do professor Medeiros tornou-se séria. Tem imagens de ressonância magnética? Ainda não, mas devo receber em breve. Professor Medeiros pensou por um momento e disse: depois que as imagens forem enviadas, eu as examinarei. Mas, vice-presidente, isso não é algo que possa ser decidido apenas com base no julgamento médico. É necessária uma decisão de níveis superiores. Dr. Costa respondeu: eu sei, vou cuidar disso. Naquela noite, uma reunião de emergência foi convocada na sede da Inovatec. Na sala de reuniões, estavam presentes o vice-presidente Pedro Costa, o chefe do departamento jurídico, o chefe de comunicações e o chefe de cooperação internacional. Todos tinham expressões pesadas. O chefe do departamento jurídico falou primeiro. Vice-presidente, isso é muito perigoso. Tratar a família de Putin, podemos nos tornar alvo de sanções do EUA. Todas as operações comerciais da Inovatec no EUA podem estar em risco. Até mesmo a indústria de tecnologia do Brasil pode ser afetada. O chefe de comunicações concordou. A mídia ocidental considerará a Inovatec e o Brasil cúmplices da Rússia, e pode haver campanhas de boicote. Para a imagem da marca, isso será um golpe fatal. O chefe de cooperação internacional apresentou outra opinião. Mas, pensando ao contrário, isso também pode ser uma oportunidade. A Rússia é um dos maiores exportadores de energia do mundo. Se pudermos salvar a filha de Putin, a posição do Brasil no mercado russo será completamente diferente. A sala de reuniões começou a fervilhar, com opiniões a favor e contra igualmente divididas. Dr. Costa permaneceu em silêncio, ouvindo. Finalmente ele falou: entendi as opiniões de todos, mas esta questão não é algo que possamos decidir. Vou reportar ao Palácio do Planalto. Na manhã seguinte, no Palácio do Planalto, o vice-presidente Pedro Costa, segurando o relatório compilado na noite anterior, estava diante do secretário do Conselho de Segurança Nacional. O secretário do Conselho de Segurança Nacional leu o relatório lentamente, sua expressão sem emoção. Um momento depois ele perguntou: qual é a opinião interna da Inovatec? Doutor, Costa respondeu: as opiniões estão divididas. Um lado está preocupado com os riscos das sanções. O outro vê oportunidades no mercado russo. Mas, para ser honesto, as opiniões contrárias são mais numerosas. O secretário assentiu. Vou relatar ao presidente. O presidente do Brasil, Dr. Antônio Gomes, depois de ouvir o relatório, ficou em silêncio por um longo tempo. Sua expressão era muito séria. Era a expressão de alguém diante de uma decisão que afetaria o destino da nação. Finalmente, o presidente falou: antes de ser uma questão política, é uma questão humanitária. O secretário perguntou: o que o senhor pretende fazer? O presidente respondeu: diga a eles para ajudarem incondicionalmente. O secretário disse cautelosamente: mas, presidente, estou preocupado com a reação dos EUA. Eles podem usar a violação das sanções como pretexto para criar dificuldades. O presidente balançou a cabeça. Diante da vida de uma filha, não se podem impor condições. Isso é moral humana. Não importa quem Putin seja. A filha dele é inocente. Curar e salvar vidas não é política.
É uma obrigação humana fundamental. Ele acrescentou: vou explicar pessoalmente a questão do ZEUA. Diga à Inovatec e ao hospital para salvarem a vida com todas as suas capacidades, incondicionalmente. Um momento. Quando recebeu a notícia, Dr. Pedro Costa convocou imediatamente uma reunião da diretoria da Inovatec. Senhores, o Palácio do Planalto aprovou, exigindo que ajudemos incondicionalmente. A diretoria assentiu, mas algumas pessoas ainda tinham outras opiniões, dizendo que deveriam aproveitar a oportunidade para fazer exigências à Rússia, como direitos prioritários em contratos de energia ou direitos de exploração mineral. O fundador da Inovatec, Dr. Paulo Guimarães, embora aposentado, ainda era consultado em questões tão importantes. Sua voz ecoou na teleconferência. Não podemos fazer isso. A Inovatec não fará nenhuma exigência. Essa é a maneira do Brasil. Dr. Paulo Guimarães continuou. Exigir uma recompensa por salvar uma vida é extorsão. Os benefícios obtidos pela extorsão não durarão, mas a gratidão de uma ajuda sincera nunca será esquecida. Ele acrescentou: não importa o que a Rússia faça ou não faça. O que precisamos fazer é salvar uma vida. Essa é a razão pela qual o Brasil pode estar nesta posição. O vice-presidente Pedro Costa ficou profundamente comovido. Em quase 20 anos trabalhando na Inovatec, era a primeira vez que via uma decisão tão decisiva e pura. Eu entendo, fundador. Procederemos assim. No Kremlin, Ricardo da Silva transmitiu a informação a Putin. Senhor, a Inovatec entrou em contato. Eles disseram que podem operar, basta enviar as imagens de ressonância magnética da Sraa Caterina. Após uma verificação precisa, eles agendarão a cirurgia. O rosto de Putin mostrou alívio, mas rapidamente um lampejo de dúvida surgiu em seus olhos. Qual é a condição? O que o Brasil está pedindo? Ricardo da Silva respondeu: não há condições, senhor. Putin arregalou os olhos. Sem condições? Salvar a filha de Putin sem pedir nada? Ricardo da Silva assentiu. Sim, ouvi dizer que esta é uma diretriz do próprio presidente do Brasil, que não se pode impor condições diante da vida de uma filha. O fundador da Inovatec também disse palavras semelhantes. Putin ficou em silêncio por um longo tempo. Algo brilhou em seus olhos. Seriam lágrimas? Ou uma expressão de incredulidade? Finalmente ele falou: inacreditável. O mundo ocidental diz que não há problema se minha filha morrer, e o Brasil diz que vai salvar, lá a qualquer custo. Ricardo da Silva respondeu: o Brasil é um país assim, senhor. Um país que está disposto a ajudar em tempos difíceis. Um país que segue seu próprio caminho. Putin foi até a janela, olhou para o céu de inverno de Moscou e disse suavemente: 17 anos atrás eu estava errado. Subestimei o povo brasileiro. Afastá-lo, separar você e Katia, tudo foi minha culpa. Ele se virou, com os olhos cheios de determinação. Certo, vou enviar as imagens e levarei Katia ao Brasil. Como faremos? Ricardo da Silva respondeu: a Inovatec disse que enviará um avião particular com equipe médica e equipamento. Mas, senhor, esta operação deve ser mantida em sigilo absoluto. Putin ergueu as sobrancelhas. Por quê? Se os ZEUA souberem, eles a impedirão. A China também. Internamente na Rússia, também não pode ser revelado. É preciso sigilo total. Putin assentiu. Eu entendo. Darei instruções pessoais ao FSB. O número de pessoas que saberão sobre esta operação será mantido no mínimo. Ele se aproximou de Ricardo da Silva, colocando a mão em seu ombro. Senhor Ricardo, obrigado. Sem você, Katia certamente teria morrido. Ricardo da Silva curvou a cabeça. Ainda não acabou, senhor. A Sraa Caterina precisa chegar ao Brasil em segurança e a cirurgia também precisa ser bem-sucedida. Antes disso, não podemos relaxar. Putin assentiu. Eu sei, mas confio em você. Ele fez uma breve pausa. Vai encontrar, lá, ela vai querer te ver. Em uma vila secreta nos arredores, conhecida apenas pela família Putin, fortemente guardada por agentes do FSB,
Ricardo da Silva entrou. Pela primeira vez em 17 anos, ele a viu novamente. Seu coração quase explodiu, com medo e expectativa. Uma emoção complexa se misturava. Parado na porta do quarto no segundo andar, suas mãos tremiam. Posso abrir a porta? Ela ainda se lembra de mim? Ela me odeia? Ele respirou fundo e abriu a porta. A imagem dela deitada na cama atingiu seus olhos. A linda garota loira de 20 anos atrás não existia mais. Seu rosto estava pálido, seus olhos fundos, seu olhar sem vida, as marcas da doença eram evidentes. Mas no momento em que me viu, um sorriso fraco apareceu em seus lábios. Ricardo. Sua voz era pequena e fraca, mas o som de meu nome era exatamente o mesmo de 20 anos atrás. Ajoelhei-me ao lado da cama. Kátia, sou eu. Cheguei. As lágrimas escorreram por seu rosto. Eu esperei 17 anos. Segurei a mão dela, fria e magra, mas era a mão dela, a mão que eu sempre ansiei. Me desculpe por não ter vindo antes. Ela balançou a cabeça. Não, sua vinda já é suficiente. Segurei a mão dela ainda mais forte. Kátia, venha para o Brasil. Lá, com a cirurgia, você vai se curar. O Hospital Militar Central de Brasília, com a melhor equipe médica, está esperando por você. Ela sorriu fracamente. Brasil, seu país. Eu assenti. Sim, meu país. Iremos juntos. Mais lágrimas escorreram por seu rosto. Eu quero ir. Se puder ir com você, irei para qualquer lugar. Beijei sua testa. Eu prometo que vou te salvar. E então iremos juntos para Brasília, Salvador, Rio de Janeiro. Vou te mostrar tudo, como prometemos há 20 anos. Ela sorriu. Embora seu corpo estivesse cansado, aquele sorriso ainda era estranhamente bonito. Você ainda não esqueceu? Nem um dia eu esqueci. Naquela noite, na sede da Inovatec, a operação mais secreta da história foi lançada. Nome de código, Operação Fênix, significando o renascimento da morte. Um avião particular da Inovatec foi preparado, transportando 2 médicos e 3 enfermeiras. Dentro da aeronave, estavam equipados os mais avançados equipamentos médicos, ressonância magnética portátil, sistema de monitoramento de sinais vitais, instrumentos cirúrgicos de emergência. Não era diferente de uma unidade de terapia intensiva no ar. Ponto de partida: Aeroporto Internacional de Brasília. Destino: uma pista de pouso militar secreta nos arredores de Moscou. Os EUA não podiam saber, a China não podia saber, e até mesmo internamente no governo russo, apenas algumas pessoas sabiam. Se esta operação fosse exposta, tudo estaria perdido. O avião particular da Inovatec decolou. O vice-presidente Pedro Costa estava no aeroporto, observando. Seu coração estava pesado, cheio de emoções complexas. Esta operação teria sucesso? Poderiam trazer Caterina em segurança? A cirurgia seria bem-sucedida? Tudo era incerto. Mas uma coisa era certa. O Brasil estava fazendo a coisa certa. Ele levantou a cabeça para o céu. As luzes do avião ficando cada vez mais distantes. Espero que tudo corra bem. Ele sussurrou. A história não terminaria aqui. O avião particular chegaria a Moscou em segurança? O transporte de Caterina seria bem-sucedido? Haveria algum risco durante o processo? Tudo parecia impossível. Mas transformar o impossível em possível, isso é o Brasil. 17 de maio de 2025, 2 da manhã, pista militar secreta nos arredores de Moscou, temperatura de negativo 2 graus Celsius. O vento gelado parecia chicotear o rosto, mas eu não tinha tempo para sentir o frio. O avião particular da Inovatec havia pousado, um Gulfstream G650, com fuselagem branca e faixa azul. O modelo mais recente, reservado apenas para os mais altos executivos da corporação. Mas hoje dentro não havia executivos, mas uma equipe médica e equipamentos. A porta do avião se abriu e a equipe médica desceu. Dr. Marcelo Soares, especialista em terapia intensiva, e a enfermeira Ana Cláudia, junto com mais 3 pessoas. Suas expressões eram muito sérias. Dr. Soares se aproximou de mim. Você é Ricardo da Silva, certo? Somos a equipe médica de emergência do Hospital Militar Central de Brasília. Qual é a condição do paciente? Respondi. Não é boa.
No final da tarde de ontem, ela começou a sentir dores de cabeça mais fortes. Esta manhã, também teve sintomas de vômito. Precisamos transferi-la rapidamente. A expressão do Dr. Soares endureceu. Parece que o aneurisma está se dilatando. Precisamos ir rápido. Caterina foi colocada em uma maca especial e transferida para o avião. Agentes do FSB guardavam o local, uma unidade de elite diretamente ordenada por Putin. Seus olhos eram afiados como se tivessem recebido ordens. Se a informação vazasse, eles agiriam imediatamente. Eu estava ao lado da maca de Caterina. Ela estava com os olhos fechados, mas sua mão ainda segurava a minha com força. Ricardo, estou com medo. Sua voz tremia. Segurei a mão dela ainda mais forte. Está tudo bem. Estou aqui. Estarei sempre com você. A equipe médica trabalhava freneticamente, conectando equipamentos de monitoramento de sinais vitais, injetando medicamentos, administrando soro, colocando máscara de oxigênio. Em um instante, a cabine do avião se transformou em uma unidade de terapia intensiva. Dr. Soares relatou: pressão arterial 145/92, pulso 88. Temporariamente estável, mas pode mudar repentinamente durante o voo. Precisamos ir o mais rápido possível. Eu assenti, sinalizando para o piloto. A porta do avião se fechou. Antes da decolagem, ele apareceu na pista, vestindo um longo casaco preto. Ele estava ali na escuridão do amanhecer. Ele olhou para a janela do avião, acenou. Caterina olhou para o pai pela janela, os olhos marejados. Eu disse a ela: quando voltarmos, você o verá novamente. Não se preocupe. Ela assentiu. O avião começou a deslizar pela pista. O rugido dos motores ecoou e ele decolou. Olhei pela janela. A figura de Putin diminuía cada vez mais. O homem mais poderoso do mundo parado sozinho, despedindo-se de sua filha. Naquele momento, ele não era um ditador, nem um belicista, mas apenas um pai preocupado com sua filha doente. O tempo de voo estimado era de cerca de 8 horas até o Aeroporto Internacional de Brasília. As primeiras 2 horas foram tranquilas. A condição de Caterina estava estável. A equipe médica também relaxou um pouco, mas ao entrar na terceira hora, a situação mudou drasticamente. A tela de monitoramento de repente disparou um alarme, bips agudos, ecoando por toda a cabine. Dr. Soares correu. Pressão arterial subiu para 180/110. Sintomas de ruptura iminente do aneurisma. Meu coração gelou. O que faremos agora? Doutor. Soares rapidamente deu instruções. Injetar nicardipino, um medicamento para baixar a pressão arterial. Enfermeira Ana, prepare-se. A enfermeira Ana Cláudia rapidamente preparou o medicamento, conectou a seringa à linha de soro de Caterina e injetou o medicamento. Os números na tela começaram a diminuir. 175, 168, 160. Dr. Soares suspirou aliviado. Temporariamente estável, mas não sabemos quando vai recair. Precisamos acelerar. Corri para a cabine do piloto. Não dá para voar mais rápido? A condição da paciente é crítica. O piloto respondeu: esta já é a velocidade máxima, mas há um problema. Que problema? Perguntei. Precisamos passar pelo espaço aéreo chinês, mas não temos permissão de voo. Pode ser necessário desviar, o que adicionaria mais 2 horas. 2 horas? Para Caterina, esse é um tempo fatal. Peguei meu telefone e liguei para o vice-presidente Pedro Costa. Vice-presidente, situação de emergência. Precisamos de permissão para voar pelo espaço aéreo chinês. A paciente está em estado crítico. Do outro lado da linha, a voz do Dr. Costa ressoou. Eu entendo. Vou resolver isso. Me dê 5 minutos. Dr. Pedro Costa contatou imediatamente o Palácio do Planalto. O Conselho de Segurança Nacional contatou urgentemente o lado chinês. O governo brasileiro interveio pessoalmente. Este é um voo de transferência médica humanitária. A condição da paciente é crítica. Por favor, aprovem o espaço aéreo. Inicialmente, o lado chinês hesitou.
pois sabia que este era um voo transportando a filha do presidente russo, uma questão política sensível. Mas o lado brasileiro não desistiu. Isso não é política, é uma questão de vida. A paciente está morrendo. Finalmente, a China aprovou, com uma condição: evitar o espaço aéreo de Pequim e seguir a rota sul. Mas só isso já economizou 30 minutos. O piloto inseriu a nova rota. O avião mudou de direção. Na quinta hora, a condição de Caterina piorou novamente, desta vez ainda mais grave. Ela começou a vomitar. Sua consciência ficou nebulosa. Dr. Soares disse com voz tensa: "A pressão intracraniana está aumentando. Parece que o aneurisma começou a sangrar." No avião, o que podia ser feito era limitado. "O que faremos?" perguntei. "Usar medicação para suprimir os sintomas. Chegar ao hospital o mais rápido possível. Essa é a única maneira." Segurei a mão de Caterina. Sua mão estava cada vez mais fria. "Katia, aguente. Só mais um pouco. Estamos quase lá." Ela abriu os olhos fracamente, seus olhos desfocados olhando para mim. "Ricardo, estou morrendo, não estou?" Eu balancei a cabeça. "Não, de jeito nenhum. Não vou deixar você ir." Ela sorriu fracamente. "Mentiroso. Seus olhos estão todos vermelhos." Enxuguei as lágrimas. Não podia chorar na frente dela. Não podia deixá-la ansiosa. "Quem está chorando?" Só entrou poeira nos olhos. Ela fechou os olhos e disse: "Obrigado, Ricardo, por te reencontrar assim." Segurei a mão dela ainda mais forte. "Ainda não acabou. Quando chegarmos ao Brasil, você vai se curar. Prometemos que iríamos passear por Brasília. Você não vai quebrar sua promessa, vai?" Ela não respondeu. "Ela dormiu? Ou será que?" Dr. Soares disse tensamente: "A consciência da paciente está diminuindo. Entre em contato com o Hospital Militar Central de Brasília e diga para se prepararem para a cirurgia assim que o avião pousar." Na 7ª hora, finalmente entramos no espaço aéreo brasileiro. Olhei pela janela. Na escuridão do amanhecer, vislumbrei as luzes do Brasil, minha pátria, o único país que podia salvar Caterina. O piloto relatou: 15 minutos para pousar no Aeroporto Internacional de Brasília. Eu respirei aliviado, mas ainda não havia terminado. A condição de Caterina continuou a piorar. A pressão arterial estava instável, a respiração superficial. A equipe médica ajustou o suprimento de oxigênio ao máximo. Dr. Soares disse: "Após o pouso, em 30 minutos, ela precisa estar no hospital. Só assim teremos o tempo ideal para a cirurgia. 30 minutos. Do Aeroporto Internacional de Brasília ao Hospital Militar Central de Brasília, normalmente levaria 1 hora, mas o Brasil estava pronto." 17 de maio de 2025, 10h23, Aeroporto Internacional de Brasília. O avião particular da Inovatec pousou na pista. O avião ainda não havia parado completamente quando 3 carros pretos se aproximaram. Eram veículos especiais da presidência, sem placa. A porta do avião se abriu. A equipe médica colocou Caterina em uma maca e a desceu. Ela usava uma máscara de oxigênio, inconsciente. Eu também desci. O ar frio do inverno de Brasília atingiu meu rosto, mas eu não sentia nada, só via Caterina. Uma coordenadora chamada Ana Clara Guimarães, uma jovem enviada pelo Hospital Militar Central de Brasília, se aproximou. "Senhor Ricardo, os carros estão prontos. A escolta policial está a caminho e a levará ao hospital no menor tempo possível." Caterina foi levada para uma ambulância especial. Eu também a acompanhei. A caravana partiu. Carros da polícia lideravam na frente, as sirenes cortando o ar do amanhecer. Os veículos no trânsito se afastavam para os lados. O Brasil inteiro parecia estar abrindo caminho para a vida de uma pessoa. Segurei a mão de Caterina, olhando pela janela. A cena do amanhecer de Brasília passou rapidamente. Ao passar pela ponte JK, os primeiros raios de sol começaram a brilhar sobre a superfície do lago. Muito bonito. Mas eu não tinha ânimo para apreciar essa beleza. Eu apenas olhava para Caterina. Dr. Soares monitorava continuamente a condição dela. A pressão arterial estava controlada, mas a cirurgia precisava ser rápida, não havia mais tempo. O motorista acelerou,
Todos os semáforos estavam verdes. Alguém no centro de controle havia ajustado todos os sinais para verde para nós. Essa era a força do Brasil. Exatamente 28 minutos depois, a comitiva chegou ao estacionamento subterrâneo do Hospital Militar Central de Brasília. Em frente ao elevador, uma equipe médica de jalecos brancos já esperava. Mais de 10 pessoas, no centro delas um homem de meia idade com cabelos grisalhos, mas com um olhar mais afiado do que qualquer jovem. Professor Dr. Carlos Eduardo Medeiros, a autoridade máxima do Departamento de Neurocirurgia do Hospital Militar Central de Brasília, uma lenda viva da cirurgia cerebral brasileira. Ele se aproximou para verificar a condição de Caterina. Reflexo pupilar, pressão arterial, pulso. Suas ações eram rápidas e precisas. Situação grave. O aneurisma começou a sangrar levemente. Cirurgia imediatamente. Ele olhou para mim. Você é da família? Eu respondi. Sim, sou da família. Ele assentiu. Faremos o nosso melhor. Mas, para ser honesto, esta cirurgia não é simples porque o sangramento já começou. A taxa de sucesso é menor do que o previsto inicialmente. Quanto? Perguntei. Cerca de 65%. Minhas pernas amoleceram. Uma enfermeira ao lado teve que me apoiar. 35% de chance de Caterina morrer. Professor Medeiros colocou a mão no meu ombro. Mas temos uma arma. O sistema de microcirurgia guiada por IA. Existem apenas 5 hospitais no mundo com este equipamento. Este é um deles. Seus olhos brilharam. Eu definitivamente vou salvá-la. Confie em mim. Caterina foi transferida para a sala de cirurgia. Segurei a mão dela, mas na porta tive que soltar. Lá. Katia, eu vou esperar. Você tem que voltar. A porta da sala de cirurgia se fechou. Caí em uma cadeira na sala de espera e comecei a rezar. Embora não seguisse nenhuma religião, naquele momento, qualquer que fosse o Deus, por favor, salve Caterina. A história não terminaria aqui. A cirurgia seria bem-sucedida? Caterina sobreviveria? O que aconteceria depois que esta operação secreta fosse conhecida pelo mundo? A cirurgia durou 6 horas. Uma batalha de 0,10 milímetros, a linha tênue entre a vida e a morte. 17 de maio de 2025, 11 da manhã, sala de cirurgia do Hospital Militar Central de Brasília. Professor Carlos Eduardo Medeiros estava na mesa de cirurgia, um neurocirurgião com 30 anos de experiência, que realizou milhares de cirurgias cerebrais, uma eminência médica no Brasil. Mas a cirurgia de hoje não era como as outras. Ele também sabia quem era a paciente, a filha de Putin. O sucesso ou fracasso desta cirurgia poderia mudar as relações entre o Brasil e a Rússia, e até mesmo a situação mundial. Mas professor Medeiros afastou esses pensamentos. Na mesa de cirurgia, não estava a filha de uma figura política, mas apenas uma paciente, uma vida a ser salva. A equipe cirúrgica estava pronta. Um anestesista, 2 cirurgiões assistentes, 3 enfermeiras de sala de cirurgia e um engenheiro de sistema de navegação por IA, um total de 8 pessoas reunidas na sala de cirurgia. Professor Medeiros disse: começar a cirurgia. O método é a embolização por bobinas. Não é necessário abrir o crânio. Um pequeno catéter será inserido pela artéria femoral, empurrado até os vasos sanguíneos cerebrais, e o aneurisma será preenchido com bobinas de platina. Quando as bobinas preencherem o aneurisma, o risco de hemorragia desaparecerá. É simples de dizer, mas na prática, esta é uma operação que requer precisão extrema. Os vasos sanguíneos cerebrais são mais finos que um fio de cabelo. Um erro de 1 milímetro pode matar o paciente. Professor Medeiros olhou para a tela. O sistema de navegação por IA recriou uma imagem 3D dos vasos sanguíneos cerebrais da paciente, analisando a localização, tamanho e velocidade do fluxo sanguíneo do aneurisma em tempo real. Tamanho do aneurisma 8,70 milímetros. Localizado no ramo da artéria cerebral média, nível de dificuldade altíssimo. O cirurgião assistente relatou. Professor Medeiros assentiu. Eu sei. Comecem. O catéter foi inserido na artéria femoral da paciente.
A tela mostrava o caminho do catéter em tempo real, passando pela aorta abdominal, ao longo da artéria carótida, subindo. As mãos do professor Medeiros se moviam com cautela, operando milímetro por milímetro. Um pequeno descuido poderia rasgar a parede do vaso sanguíneo. 10 minutos se passaram. O catéter alcançou os vasos sanguíneos cerebrais. Entrando na artéria cerebral média, faltam 2 centímetros para o aneurisma. Professor Medeiros ajustou a respiração, ativou o sistema de navegação por IA. Na tela, uma linha verde apareceu. Era o caminho ideal calculado pelo sistema de IA. Considerando a curvatura do vaso sanguíneo, a velocidade do fluxo sanguíneo e o ângulo do aneurisma, professor Medeiros empurrou o catéter ao longo daquela linha até a entrada do aneurisma, preparando-se para inserir a bobina. A primeira bobina de platina foi empurrada através do catéter, um fio ultrafino com 0,30 milímetros de diâmetro. O fio se enrolou dentro do aneurisma, preenchendo o espaço. A bobina número 1 foi concluída. Preparem a número 2. A segunda, a terceira bobina, o aneurisma foi sendo gradualmente preenchido. 2 horas após o início da cirurgia, 12 bobinas foram inseridas. O aneurisma estava preenchido. Professor Medeiros disse: "A área final. Esta é a mais perigosa. A parede do vaso sanguíneo tinha apenas 0,20 milímetros de espessura. Toda a equipe cirúrgica prendeu a respiração. A terceira bobina começou a ser inserida. As mãos do professor Medeiros se moviam com cautela. A tela exibia a posição da bobina em tempo real. Muito bem. Quase lá. Nesse exato momento, a tela disparou um alarme. Luzes vermelhas piscando. Hemorragia detectada. A parede do aneurisma sofreu uma micro-ruptura. O cirurgião assistente gritou, tenso. A testa do professor Medeiros estava coberta de suor, mas suas mãos não tremeram. 30 anos de experiência o sustentavam. Não entrem em pânico. Identifiquem o ponto de hemorragia. Insiram mais uma bobina naquele local. Suas mãos se moveram rapidamente. A 14ª bobina visando diretamente o ponto de hemorragia. Era necessária uma precisão de 0,10 milímetros. O sistema de IA fornecia orientação em tempo real. A linha verde se movia, indicando o caminho ideal. 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos. A bobina foi inserida completamente. A luz vermelha na tela se apagou. A hemorragia parou. Professor Medeiros suspirou aliviado. O perigo passou. Continuem. 4h30 após o início. 23 bobinas foram inseridas. O aneurisma estava completamente preenchido. Professor Medeiros fez a verificação final. A tela exibia a imagem dos vasos sanguíneos cerebrais. O sistema de IA mostrou os resultados da análise. Taxa de preenchimento do aneurisma 100%, fluxo sanguíneo normal, sem hemorragia. Professor Medeiros assentiu. Cirurgia bem-sucedida. A sala de cirurgia foi preenchida com suspiros de alívio. Algumas enfermeiras enxugaram as lágrimas. Professor Medeiros tirou as luvas. O trabalho de toda a equipe foi excelente. Todos se esforçaram muito. Ele saiu da sala de cirurgia, olhou para o relógio, 15h47, 4h47 de luta. Na sala de espera, eu estava desabando no chão, rezando. Lágrimas escorriam incessantemente. Quase 5 horas de espera, parecendo 5 séculos. As piores fantasias rodavam em minha cabeça. Cirurgia fracassada, hemorragia cerebral, estado vegetativo, morte. Todo tipo de pensamento terrível me atormentava. Nesse momento, a porta da sala de cirurgia se abriu. Professor Medeiros saiu, sua testa suada, depois de tirar a máscara. Eu saltei. Como foi? Professor Medeiros olhou para mim e lentamente sorriu. Foi um sucesso. Minhas pernas amoleceram. Uma enfermeira ao lado teve que me apoiar. O aneurisma foi completamente preenchido. Houve um pequeno sangramento no meio do processo, mas graças ao sistema de IA, conseguimos controlá-lo a tempo. Professor Medeiros continuou explicando. Em algumas horas, a consciência dela vai se recuperar. Observaremos por alguns dias. Se não houver problemas, ela poderá ser transferida para um quarto de hospital normal.
Segurei a mão do professor Medeiros. Obrigado, doutor. Realmente, muito obrigado. Ele apertou minha mão de volta. Nós apenas fizemos o que era necessário. A paciente foi a mais esforçada. Ela é muito forte. Durante toda a cirurgia, os sinais vitais permaneceram estáveis. Eu chorei. 20 anos depois, eu podia finalmente reencontrar Caterina. Ao mesmo tempo, em algum lugar de Brasília, alguém estava fazendo uma ligação. Sim, confirmado. No quarto VIP do Hospital Militar Central de Brasília, há uma paciente russa em tratamento. Sua identidade é supostamente a filha de Putin. O receptor da ligação era o chefe do escritório da CNN em Brasília. A informação é certa? Sim. Alguém testemunhou a transferência secreta no aeroporto. Ouvi dizer que um avião particular da Inovatec voou de Moscou. Os olhos do chefe do escritório brilharam. Esta é uma notícia exclusiva de alcance mundial. Entendi. Preparem-se para a reportagem imediatamente. 17 de maio de 2025, a notícia se espalhou pelo mundo. Notícia de última hora da CNN. Filha de Putin secretamente tratada no Brasil. Assim que o artigo foi publicado, o mundo inteiro ficou chocado. O Departamento de Estado do ZEUA emitiu um comunicado, dizendo que estava verificando se o Brasil havia violado as sanções contra a Rússia e que, se necessário, tomaria medidas apropriadas. A União Europeia também expressou preocupação. Lamentamos profundamente que nosso aliado, o Brasil, tenha apoiado a família do presidente russo. A mídia ocidental criticou duramente a Inovatec e o Brasil. Jornais estavam repletos de Inovatec ajuda a filha de Putin, tornando as sanções ocidentais ineficazes. Brasil ao lado da Rússia, rachaduras na linha dos aliados. Considerar a proibição de importação de tecnologia do Brasil. Nas redes sociais, uma campanha de boicote ao Brasil começou. A hashtag Boicote Brasil começou a se espalhar e, em um dia, chegou aos Trending Topics. Em frente ao quarto VIP do Hospital Militar Central de Brasília, centenas de repórteres se aglomeraram. Flashes de câmeras piscavam incessantemente. Repórteres gritavam: Inovatec, por favor, faça uma declaração. Qual é a condição da paciente? O que pensa sobre a violação das sanções? Seguranças do hospital bloqueavam os repórteres, mas a situação ficava cada vez mais caótica. O vice-presidente Pedro Costa correu para o hospital, sua expressão muito tensa. Precisamos fazer uma coletiva de imprensa. Assim, a situação só vai piorar. Perguntei: o que o senhor pretende fazer? Dr. Costa respondeu: enfrentar diretamente, explicar por que o Brasil fez isso. Na manhã seguinte, às 10 já, no grande auditório do Hospital Militar Central de Brasília, mais de 500 jornalistas de todo o mundo estavam reunidos. CNN, BBC, Reuters, AFP, todas as grandes agências de notícias estavam presentes. O vice-presidente Pedro Costa subiu ao pódio. Sua expressão era calma, mas seu olhar, determinado. Senhores, o Brasil quer dizer apenas uma coisa. Ele pegou o microfone. A medicina não tem fronteiras. O Brasil não discrimina pacientes. Os jornalistas gritaram: é assim que se fala? Putin é um criminoso de guerra. Como vocês podem ajudar um criminoso de guerra? Doutor, Costa respondeu: não importa o que o presidente Putin tenha feito. A filha dele é inocente. Uma filha doente, à beira da morte. Devemos perguntar: quem é o pai dela antes de tratá-la? A plateia de jornalistas murmurou: o Brasil não troca vidas por negociações, nem impõe condições. O que fazemos é apenas uma coisa: salvar uma pessoa que está morrendo. Ele disse com firmeza: se isso é uma violação de sanções, então essas sanções estão erradas. Um mundo que sanciona o ato de salvar vidas é um mundo normal? O auditório da coletiva de imprensa ficou em silêncio. Ninguém conseguiu refutar as palavras do Dr. Costa. O Brasil não mudará no futuro. Não importa quem venha ou quem ameace, não pararemos de salvar vidas. Essa é a maneira do Brasil. Ele acrescentou a última frase: agora, aceito perguntas. Após a coletiva de imprensa, algo inesperado aconteceu.
a opinião pública nas redes sociais começou a mudar. A hashtag mudou para Brazil Stands with Humanity, inicialmente asiática, mas rapidamente se espalhou para o Japão, Coreia do Sul, Sudeste Asiático e, surpreendentemente, na Europa e no EUA, comentários de apoio começaram a surgir. O Brasil estava certo. A vida não tem política. Meu filho estava doente e o equipamento médico do Brasil o salvou. Obrigado, Brasil. Odeio Putin, mas não podemos deixar a filha dele morrer. Isso é desumano. Celebridades mundiais também expressaram apoio. Elon Musk postou no Twitter: "O Brasil está certo. A medicina deve estar acima da política." Bill Gates também concordou. Sancionar o ato de salvar vidas não é algo que uma sociedade civilizada deveria fazer. Dias depois, o Departamento de Estado do EUA mudou sua posição. A ação médica do Hospital Militar Central de Brasília é considerada um serviço humanitário, não sujeito a sanções. O Brasil havia vencido. Um mês depois, as mudanças começaram a ocorrer silenciosamente. O governo russo secretamente flexibilizou os regulamentos de importação para produtos de tecnologia e eletrônicos brasileiros. Não houve nenhum anúncio oficial, mas bastava olhar os dados da alfândega para saber. Os produtos brasileiros começaram a entrar na Rússia novamente. Os acordos de cooperação entre a Gazprom e as empresas de energia brasileiras também foram silenciosamente atualizados. Embora nenhum meio de comunicação tenha noticiado, a indústria sabia que Putin havia cumprido sua promessa, mas ele nunca a anunciaria publicamente. Essa era a maneira dele de pagar a dívida, sem que o mundo todo soubesse. Gratidão no coração, mas não em palavras. A história não terminaria aqui. Caterina já havia acordado? Qual seria a reação de Putin? Como terminaria o romance de 20 anos de Ricardo da Silva e Caterina? Após a cirurgia milagrosa, a verdadeira história estava apenas começando. 14 de junho de 2025, Hospital Militar Central de Brasília, Brasília. O dia em que Caterina recebeu alta. Após um mês de internação, ela estava completamente recuperada. O resultado final do exame de ressonância magnética mostrou que o aneurisma estava perfeitamente preenchido, sem danos à função cerebral. Foi um milagre. Antes de deixar o quarto, Caterina segurou a mão do professor Medeiros. "Professor, o senhor salvou minha vida. Nunca esquecerei isso." Professor Medeiros sorriu. "Nós apenas fizemos o que era necessário. Por favor, viva bem." Caterina, com lágrimas nos olhos, disse: "Nunca imaginei que a tecnologia médica do Brasil fosse tão excelente. O que nenhum país ocidental conseguiu fazer, o Brasil conseguiu. Obrigado, Brasil." Naquela noite, o avião particular da Inovatec decolou do aeroporto de Brasília com destino a Moscou. Caterina estava de volta ao lado de seu pai. Eu estava na sala de espera VIP do aeroporto, observando o avião partir até que a fuselagem branca desaparecesse nas nuvens. Meu coração estava pesado, mas só de saber que ela conseguiu sobreviver e voltar, já era grato. Dias depois, o vice-presidente Pedro Costa me contatou. "Ricardo, o Kremlin acaba de enviar uma carta secreta. É uma carta escrita pelo próprio Putin, não um documento oficial, mas uma carta manuscrita. O conteúdo é o seguinte: ao Hospital Militar Central de Brasília e ao país Brasil, meus mais profundos agradecimentos. A Rússia nunca esquecerá a dívida de salvar a vida de minha filha. Atualmente, por causa da guerra, não posso falar publicamente, mas prometo que após o fim desta guerra, abrirei todas as portas para que a tecnologia médica e a indústria de alta tecnologia do Brasil floresçam na Rússia. Esta é a menor retribuição que posso fazer." Dr. Costa disse. "Um documento histórico. Um dia, essa promessa será cumprida." Olhei pela janela. O céu de Brasília estava azul e claro. O Brasil estendeu a mão para ajudar incondicionalmente. Mesmo diante de pressões diplomáticas, o Brasil não vacilou. A Inovatec, a principal empresa de tecnologia, demonstrou sua capacidade. Estas são as mãos do Brasil,
E o milagre que essas mãos criaram um dia retornará na forma de maiores oportunidades, portas mais amplas. Essa é a força do Brasil. Pequeno, mas resiliente. O Brasil é o país do churrasco e da caipirinha, mas também uma nação com tecnologia de IA de ponta e medicina avançada. Embora algumas potências não o reconheçam, o mundo inteiro conhece o Brasil. Um país que salva vidas, um país que lidera o mundo com tecnologia, isso é o Brasil.